primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. General Comandante-Geral da GNR e aos seus oficiais que o acompanham, pedir desculpa pelo atraso no início aqui desta fase dos nossos trabalhos, mas quando isto há audiências vai-se contagiando, infelizmente, algum atraso, e houve aqui também um problema técnico no funcionamento aí dos computadores. Peço desculpa por essa circunstância e agradeço a disponibilidade do Sr. General da GNR e dos seus oficiais que o acompanham em vir aqui este grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi constituído por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia da República e que, naturalmente, teve a ver alguma coisa com este ano demasiado perturbante em termos de incêndios florestais, e termos aqui como missão encontrar algumas respostas que se possam traduzir em recomendações ao Governo, que no sentido de melhorar a prevenção e o combate aos incêndios florestais, e também, eventualmente, a adoção de providências ativas que se mostrem necessárias e convenientes para sermos mais eficazes na prevenção e combate a este flagelo que é, como todos compreendemos, de relevante interesse nacional. E eu os termos aqui planeado em termos de metodologia, será 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Comandante, de quem entender da parte da GNR. Os senhores deputados, cada grupo parlamentar fará uma intervenção colocando questões em 5 minutos e depois terá no fecho de novo a palavra o Sr. Comandante e as pessoas que o Sr. Comandante entender que o acompanham. Até a palavra o Sr. Comandante-Geral da GNR. Chamo Newton Parreira, sou Comandante-Geral da GNR e acompanham-me o Sr. Coronel Oliveira, que é o diretor do CEPNA, portanto, Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional Republicana, e o Sr. Tenente-Coronel Tavares, que é o comandante do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, conhecido por GIPS, da Guarda Nacional Republicana. Eu deixaria à vossa consideração, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se querem que eu faça uma intervenção inicial, porque aquilo que eu vou dizer com certeza já sabem, que é quais são as missões da GNR e o que é que a gente faz. Mas se preferem de facto entrar já no debate, se não, eu farei uma pequena exposição do que é que a gente faz e qual é a nossa responsabilidade. Talvez o Sr. General possa fazer uma síntese de enquadradora e depois seguiremos então as perguntas dos seus deputados. Muito obrigado, de qualquer forma, pela sua despedida. Portanto, o ano 2006 constituiu um marco fundamental para a problemática dos incêndios. Foi montado um plano estratégico nacional e foram atribuídas responsabilidades a várias entidades. Dessas responsabilidades, atribuição a várias entidades, nomeadamente ao Instituto da Conservação da Natureza, agora Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, à Guarda Nacional Republicana e à Autoridade Nacional de Proteção Civil. A Guarda Nacional Republicana cumpre a vigilância, detecção e fiscalização. Portanto, é a nossa missão principal. Depois, através do GIPS, também entramos no combate e entramos na prevenção. A fiscalização é nossa e depois também entramos no rescaldo para a detecção de crimes florestais, todos aqueles crimes que são de incêndios. A GNR está atribuída à coordenação das ações de prevenção relativas à vigilância. Coordenamos também a rede nacional de postos de vigia, portanto, postos de vigia espalhados por todo o país. Monitorizamos também tudo aquilo que tem a ver com a vigilância das florestas é de nossa responsabilidade, apesar de, por exemplo, dar um exemplo não muito curial, que o Parque Nacional de Peneda Gerês meteu um sistema próprio de vigilância sem coordenação, portanto, o que nos causa alguma perplexidade. A aprovação de novos postos de vigia também é da nossa responsabilidade, bem como a sua manutenção e contratação de pessoal para essa rede. Se bem que
que diga de antemão que isto nem deveria ser uma missão da Guarda Nacional Republicana, devia de ser do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, porque eles é que deveriam montar os postos de vigia e deveriam fazer a manutenção dos postos de vigia. O ano 2006, como se recordam, Srs. Deputados, foi um ano muito difícil, porque foi um ano de grandes incêndios, quando houve o país praticamente ardeu, do norte a sul, em 2005, e portanto o ano 2006 foi o ano que se deu esta viravolta e que a Guarda Nacional Republicana foi chamada a participar nesta área, nomeadamente com o Grupo de Intervenção de Proteção e de Socorro, que foi montado nessa altura, portanto, e depois faz a primeira intervenção, portanto, a intervenção durante os primeiros 20 minutos, ela é transportada, são equipas rápidas, sapadores florestais, móveis, mas não é missão da Guarda. Portanto, não é missão da Guarda, nem está na nossa lei orgânica isso. Portanto, esta ação de primeira linha é feita, como eu disse, pelo GIPS, que controlamos dos 18 distritos em Portugal, controlamos 11 distritos. Portanto, são aqueles que ardem mais, são os que estão à beira, portanto, são os litorais, eu posso enumerá-los: Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Portanto, são os distritos mais problemáticos. Investigamos também no âmbito da nossa competência a investigação das causas dos incêndios florestais. Portanto, fazemos também a investigação e alimentamos o sistema de gestão florestal. Na área da prevenção, desenvolvemos cerca de 1.086 ações, com cerca de 33.407 assistentes. Portanto, por todo o país fazemos ações de sensibilização. Na área da fiscalização, passamos portanto, este ano passámos cerca de 2.869 contraordenações, portanto, de terrenos que não estão tratados. O problema destas contraordenações, já o pusemos várias vezes à tutela, é que nós passamos as contraordenações, elas depois são entregues às câmaras municipais e às freguesias, e depois não há qualquer... Nós dão-nos 7% de respostas destas 2.600 e tal, 7%. Mas não quer dizer que estas 7% de respostas que nós pedimos, o que é que aconteceu, que tenham passado alguma contraordenação. Portanto, é muito difícil, eu compreendo que é muito difícil a nível local, os próprios autarcas constituírem-se como cobradores, no fundo, de uma multa aos seus municípios, porque, portanto, é difícil. E, portanto, nós pedimos à tutela que sejamos nós a fazer isso, como fazemos com outras áreas, portanto, e que deixassem de ser os municípios responsáveis por isto, até porque nem há grande arrecadação de verbas por parte dos municípios, porque eles não as passam, portanto, a maior parte são admoestações, portanto, não dá. Depois, na área da vigilância, nós patrulhámos cerca de 66% do todo nacional, com 45.254 patrulhas ao longo de todo o território português. Guarnecemos os postos de vigia da rede nacional também. Na área de combate fizemos cerca de 4.576 ações aerotransportadas, com uma taxa de sucesso de 97,3%, portanto uma taxa de sucesso elevadíssima, desde que consigamos chegar lá a tempo, porque às vezes o que acontece é que quando nos chamam já é tarde e já passou o tempo e já não é a primeira intervenção, já é uma intervenção a posteriori. Portanto, na área dos incêndios, portanto, na área da fiscalização dos incêndios restámos cerca de 23.849, validámos 20.382, investigámos 17.882, identificámos 750 suspeitos, elaborámos autos por crime de incêndio 4.921 autos e tivemos em flagrante 43 suspeitos. Portanto, estes números aqui depois não coincidem com os da Judiciária, porque os da Judiciária somam os nossos aos deles, portanto não, acaba por não... Os suspeitos em flagrante só nós é que os apanhamos. Portanto, nós temos oficiais espalhados nos CODOs por todo o país, portanto, a nível nacional e CODOs por todo o país.
No patrulhamento e fiscalização, nós empenhámos cerca de 45.246 militares, portanto, que é um número bastante elevado. Pontos fortes, Srs. Deputados. A coordenação tem sido melhor. Continuamos na aposta da sensibilização, que tem sido agradável com as populações. Portanto, a consolidação do grupo de proteção e socorro tem sido uma mais-valia para o combate aos incêndios de primeira intervenção. Neste momento, na parte do defeso, este grupo faz, além de apoiar os comandos territoriais da Guarda, tem uma área que é própria e específica, que faz o patrulhamento e a vigilância da floresta, portanto, onde detecta todos os crimes ambientais e atua. O CEPNA também já tem uma coordenação grande a nível nacional, portanto, também é a única polícia da natureza que existe e tem uma ação que é bastante apreciada pelos nossos cidadãos. Estamos a evoluir. A Guarda tem apostado nos últimos 10 anos, 8, 10 anos, tem apostado muito na formação dos seus quadros. Portanto, os quadros da Guarda neste momento estão altamente treinados e com uma formação adequada para tudo. Mas temos algumas vulnerabilidades, poderia indicar 2 ou 3. Os postos de vigilância não deviam ser da nossa responsabilidade, deviam ser do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, porque nós estamos até a contratar pessoal civil, é a Guarda que o faz, para guarnecer esses postos, na altura dos incêndios, nas diversas fases. A falta de coordenação também que existe por parte de alguns órgãos e organismos na informação e na vigilância que é feita, portanto, por vezes as Forças Armadas fazem sozinhas e depois temos aqui uma descoordenação. Não quer dizer que não é uma mais-valia, é com certeza uma mais-valia. Tem que haver uma melhor coordenação. A implementação de sistemas de vigilância, sem nós sabemos, já dei a referência do que aconteceu no Parque Nacional de Peneda Gerês. Eu, por acaso, no Parque Nacional de Peneda Gerês, até como estava na altura a comandar a unidade de intervenção de quem o GIF se dependia, quando houve um incêndio grande, em que ano é que foi? Foi para aí há 3 anos. 4 anos. Foi há 4 anos. 4 anos. Houve um incêndio grande, muitas vezes os elementos do grupo de intervenção, proteção e socorro e o próprio CEPNA deslocaram-se ao parque e chamaram a atenção ao diretor do parque que ele tinha que limpar determinadas áreas. E aquilo é uma zona que não tem acessos, portanto, os acessos têm que ser a pé, portanto, e tinha que ser limpo. Que a natureza era isto, que a natureza era aquilo, que aquilo tinha que ser livremente, e depois aquilo ardeu tudo, porque aquilo era potencial, era combustível, aquilo era combustível. E o parque ardeu quase todo. Os próprios postos de vigilância estão a ficar um bocado velhos, precisam de manutenção. Nós não temos efetivos, nem temos mão de obra, nem temos dinheiro, como calcularão. Portanto, o dinheiro é escasso, cada vez também temos menos efetivos e, portanto, temos alguma dificuldade nesta área. Mau estado de alguns acessos, alguns camarários, outros privados, portanto, também é mau, e a tal falta de uniformização do procedimento contra a ordem nacional que nos causa, quer dizer, que isto tem, para já, o cidadão que não cumpre com a lei não é sancionado, e isso é mau. O que depois cria um sentimento de frustração nas próprias forças que, para que é que eu vou passar o auto contra a ordenação, eu vou ficar com a figura do mal se depois ele não vai ser sancionado. Portanto, tudo isto é aqui um círculo que é difícil de vencer. E, portanto, isto é parte da prevenção, que cabe ao Instituto Nacional, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Eu penso que, grosso modo, era isto que eu tinha para dizer. Podia avançar mais números, mas não vou com certeza melhorar a imagem. Portanto, gostaria também de transmitir que a Guarda, apesar de não ser nossa missão, nós cumprimos missões, nós escolhemos missões e, portanto, foi-nos dada esta missão.
continua a ser dada esta missão e nós continuamos a cumprir. Portanto, e era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. General e os Srs. Oficiais que o acompanham. O Sr. General já teve a oportunidade de nos, na minha perspectiva, de colocar um conjunto de preocupações e até de avaliações que fazem relativamente àquilo que é a intervenção da GNR e a sua relação com o resto do sistema, que me pareceram importantes. Deixava só 3 questões. Primeiro tem a ver com esta responsabilidade de polícia florestal que a GNR tem. Foi uma matéria que temos vindo a abordar, a questão da extinção do Corpo de Guardas Florestais e a sua integração na GNR. Ouvimos em alguns locais de incêndios que o Corpo de Guardas Florestais tinha um conhecimento do território que hoje não é possível ele existir. Também é verdade que conhecemos aquilo que é as limitações em termos de efetivos que a GNR tem e as dificuldades, mas quem está no terreno faz esta diferenciação entre um conhecimento que existia e que agora não existe. E por isso era ouvir uma opinião relativamente a esta matéria. O próprio ICNF, que acabou de sair daqui, nos dizia que era importante ter um instrumento também de permanência no território por parte dele, e por isso, se é possível a GNR ter uma palavra relativamente a isto, se é importante esta manutenção e manter estas competências ou se elas faziam mais sentido noutro sítio. Por outro lado, e isso foi referido pelo Sr. General, a GNR tem competências de primeira intervenção o que nós conhecemos é que há um conjunto de estruturas e um conjunto de entidades no terreno. A GNR, os corpos especiais de bombeiros, as estruturas de sapadores florestais, as estruturas do ICNF, as estruturas dos bombeiros voluntários. Aliás, no final do ano passado havia uma reportagem num canal de televisão que foi feita depois de passar o período de incêndios, em que o conjunto de estruturas com quem falavam era significativo, e por isso, tendo a GNR competências nesta de primeira intervenção, como é que isto é importante perceber se isto se articula bem, se há uma fase até que a GNR tem competências e depois a partir de determinada altura deixa de as ter, em termos daquilo que é a intervenção, se isto se articula e se funciona. E por último, a última questão tem a ver com a ação criminosa nos incêndios florestais. É uma matéria que no último verão teve muito em cima da mesa. Eu não sei se corresponde a um aumento destas ações e gostava que se pudesse fazer alguma consideração sobre isto, porque contra isto nada, se há uma ação criminosa ela deve ser punida. O que não podemos permitir é que se escondam por trás disto outros problemas que existam e que não falemos nele, e por isso era importante perceber, falou-se mais nesta ação criminosa, se ela efetivamente aumentou ou se lhe foi dado um maior destaque. E por outro lado, se há questões acessórias associadas a isto, esta ação criminosa, se há aqui padrões, se tem a ver com questões de doença mental, se tem a ver, ou psiquiátricas, ou a questão dos pirómanos, se tem a ver com questões de conflitos de vizinhança, se tem a ver com hábitos de utilização ancestral dos territórios, nomeadamente da relação dos focos com a pastorícia e com a criação de pastagens, se há aqui algum padrão relativamente a isto ou não. E eram as questões que tinha para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com dificuldade agora, mas... Sr. General, muito obrigado, Srs. Oficiais da GNR, pelas vossas informações. Algumas delas já tinham sido também, dar nota disso, tinham sido transmitidas quando temos a reunião na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Muito em particular, a preocupação que já era identificada e que eu espero que parece estar a ser tomada medida legislativa por parte do Governo, no sentido de alterar efetivamente a questão da aplicação das medidas coercivas, nomeadamente as sanções previstas na legislação por parte de quem não cumpre a legislação da prevenção dos focos florestais, e que o Sr. General aqui deu nota dos 7% de resposta que obtém da parte dos municípios
o que é muito difícil, e quem conhecer a realidade do país, e nós estamos a falar de zonas às vezes muito pequenas, quer dizer, aplicar uma coima porque não limpou o terreno o Presidente da Câmara ao seu vizinho, muitas vezes é isto que se passa, não se está a falar, torna-se de... Eu não digo que não deveria ser, mas entre o que deve ser e o que a realidade não coincide muitas vezes. E, portanto, totalmente de acordo com a proposta do senhor, ou com a informação do Sr. General, e mais a mais com uma nota dada pelo Sr. General, dizer que a GNR tem total capacidade para poder fazer esta aplicação sem problema, o que, uma pena, existe, não propriamente para castigar, mas como efeito dissuasor. Ora, se ela normalmente não é aplicada, não tem o efeito dissuasor nenhum por parte da comunidade. O Sr. General deu aqui nota de duas coisas, mas há uma questão que eu gostaria de lhe perguntar, Sr. General, porque ela tem vindo a surgir ao longo dos anos, a questão dos postos de vigia. Primeiro, tem havido, e o Sr. General diz, e é uma informação sobre a qual eu acho que convém-nos a nós depois refletir sobre ela, é que não deveria ser a GNR a ser a entidade que está a controlar a questão dos postos de vigia, mas com certeza tem a informação e, portanto, por isso é que lhe faço a pergunta. Há ou não necessidade de rever a Rede Nacional dos Postos de Vigia? Ou seja, eles estão hoje colocados nos sítios certos, alguns já não estão, há falta deles, essa era a primeira questão. A segunda questão, porque ela aqui há uns anos foi até muito debatida, é saber se a função dos postos de vigia é sobretudo identificar ignições. E aqui há uns anos foi referido-se que os postos de vigia identificavam 2 ou 3% das ignições, é que era o alerta era dado pelos postos de vigia. Muito antes dos postos de vigia eram dadas ou por populares ou por outras vias que não o posto de vigia. Primeiro é se isto evoluiu, se não evoluiu, se mantém ou não. Finalmente, Sr. General, a questão dos jipes, e eu queria dizer que acho que têm feito um trabalho muito bom e, portanto, felicitar a GNR por isso, mas comparativamente com isto era saber a integração que foi feita aqui há uns anos por parte dos guardas florestais no corpo da GNR, se esta integração, e como o Sr. General referiu aqui muito bem, portanto, o Sr. General disse a GNR não procura a missão, recebe as missões e cumpre-as, saber se essa integração, numa perspectiva, e portanto nós estamos numa perspectiva crítica, no sentido de saber se o que está feito está bem ou se é preciso mudar, porque este nosso grupo de trabalho não tem como objetivo fiscalizar nem relatar o que se passou nos incêndios do ano passado. Tem é saber o que está a correr bem e o que não está a correr bem e se há necessidade por parte do Parlamento de tomar alguma iniciativa no sentido de melhorar e de evitar, reduzir pelo menos, é evidente que nós devemos ter sempre uma utopia que é conseguir o máximo, mas de reduzir substancialmente as áreas ardidas, o número de ignições e protegermos aqui a floresta como atividade económica, como atividade como bem ambiental e como ordenamento do território. E, portanto, saber se a integração dos guardas florestais no corpo da GNR foi ou não uma medida que deve manter-se, deve acentuar, deve ser a GNR a fazer esta tipo de atividade, ou a existência de um corpo autónomo de guardas florestais teria ou não vantagem. Muito obrigado, Sr. Tem de ser. Sr. Deputado Maurício Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Comandante e os demais mais entidades. Algumas questões que eu queria colocar, efetivamente já aqui foram colocadas, mas de todo modo eu insistia nisto. Foi extinto o Corpo Nacional de Guardas Florestais e foi criada o CEPNA. Portanto, há com certeza uma avaliação dessa transição que foi feita e gostaríamos de saber, efetivamente, numa altura em que se fala muito da falta que faz para ações de sensibilização,
de fiscalização e de vigilância dos guardas florestais. Gostaríamos de saber se efetivamente essa avaliação foi feita, ou seja, a quando foi feita da transição dos guardas florestais e que foram incluídos no CEPNA, se houve alguma monitorização do efeito efetivo dessa alteração. Por outro lado, já aqui foi referido também muito a questão das contraordenações. Temos conhecimento que efetivamente a resposta que é dada às contraordenações levantadas pela GNR não tem consequência na prática, portanto 7% é um valor residual, até porque, como já aqui foi dito, é 7% do processo de contraordenação concluído, mas que provavelmente será 2% que resultam na aplicação da coima, e nós sabemos que efetivamente muitas das vezes é a aplicação da multa, a aplicação da coima, que inibe, digamos assim, as pessoas de praticarem um crime. E, portanto, temos 7% de processo de contraordenação concluído, digo eu que teremos 2% de aplicação de qualquer sanção pecuniária sobre a infração. Já tivemos aqui antes de vós o ICNF a dizer que não tem recursos, não tem capacidade para concluir os processos de contraordenação, mas porque também estamos numa casa do Poder Legislativo e podemos ajudar nessa matéria, sensibilizando o Governo e nós próprios até tomando a iniciativa, até que ponto, como já referiu também o meu colega Abel Batista, é que pode ser a própria GNR a aplicar a sanção pecuniária tal como faz numa infração do trânsito, porquanto se qualquer condutor é apanhado em infração, é logo na hora que a sanção é aplicada. Eu sei que efetivamente o processo não é da mesma ordem, porquanto a natureza do crime pode eventualmente não ser logo conhecida, mas de todo modo queria que nos ajudasse e nos procurasse esclarecer sobre se essa possibilidade ou não. Relativamente aos postos de vigia, o Sr. Comandante diz que efetivamente os postos de vigia, muitos deles carecem, desde logo porque não estão conservados e não têm capacidade nem financeira para recuperar. Queria saber se foi feita uma avaliação da necessidade dos atuais postos de vigia, porquanto houve uma alteração significativa, quer do ordenamento florestal, quer dos povoamentos florestais, quer também dos meios técnicos que existem para a detecção de ignições, e, portanto, se considera adequada a rede existente. Pode ser para mais ou para menos. Por outro lado, queria, para além da manutenção dos próprios postos de vigia, há também os recursos humanos que a GNR não tem para, efetivamente, assegurar uma correta vigilância da floresta. E queria também que me procurasse ajudar a saber quanto é que estamos a falar, o que é que estamos a falar em termos de meios humanos necessários para pôr uma rede adequada. Portanto, já coloquei antecipadamente o que fazer para fazer uma rede adequada de postos de vigia, e depois que recursos humanos é que estamos a falar para cumprir essa necessidade. Termino com as ações de sensibilização. Todos nós temos muito assistido ao empenhamento que a GNR tem feito, e muito bem, na sensibilização das populações quanto a alguns episódios que vão ocorrendo por todo o país, nomeadamente de furtos de população envelhecida. Não tenho assistido a que haja uma sensibilização tão empenhada no seio das nossas populações para a utilização correta da floresta e diminuir as ações que têm efeito depois no aumento significativo do número de ignições. Muito obrigado. Deputado relator do Miguel Freitas. Sr. Deputado Isabel Neto. Obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. General e os Srs. Oficiais da GNR, agradecer aqui a exposição e já tivemos a oportunidade
de ter um conhecimento da atividade da GNR quando foi a nossa visita à Autoridade Nacional. Algumas questões muito breves, Sr. General. Relativamente às contraordenações, que aqui tem sido um tema que tem sido muito referido, nomeadamente à posição, ao comportamento das câmaras municipais que não aplicam as coimas, é uma realidade recorrente, inexplicável a meu ver. Porque a questão do Presidente da Câmara não poder aplicar a coima ao vizinho, se isso se multiplicar pelas atividades do Presidente da Câmara ao nível da fiscalização do urbanismo, ao nível da fiscalização do trânsito, ao nível de toda a atividade punitiva, ao nível contraordenacional que é cometida às câmaras, não se entende esta questão. Eu não consigo entender nem por essa proximidade, porque existem outras atividades punitivas no âmbito do direito punitivo que são cometidas às câmaras e que ou não funcionam em lado nenhum, ou então ou não estão a funcionar e ninguém detectou, ou há aqui uma situação específica que é preciso entender. E tenho, ao contrário dos meus colegas, sérias reservas em que a própria GNR possa aplicar, levantar o auto de notícia, fazer a instrução e aplicar a coima. Porque, na minha perspectiva, viola o princípio da estrutura acusatória do processo. Como sabe, a entidade que acusa não pode ser aquela que julga ou que aplica a coima e, portanto, tinha que haver aqui uma instância até de recurso, que não podia ser a própria GNR sequer. Portanto, nós temos que resolver o problema também no quadro do Estado de Direito em que vivemos e definir exatamente se a GNR ou aplica a coima ou levanta o auto de notícia, quer dizer, e faz a instrução do processo. Porque mesmo ao nível rodoviário, a Autoridade Nacional Rodoviária é que é a entidade final que, distinta da GNR e das outras órgãos, das outras forças de segurança que têm capacidade nesta matéria. Portanto, nós temos que resolver aqui este problema também em matéria de fiscalização. Quem levanta o auto não pode ser a entidade afinal que aplica a coima, porque tem que haver aqui uma distinção de entidades entre quem acusa e quem tem a decisão final. Uma questão que eu gostaria de levantar, relativamente precisamente aos autos de notícia nos crimes negligentes, é se tem sido acompanhado do pedido de indenização civil. É assim, quando alguém comete um crime, além da responsabilidade criminal, tem a responsabilidade civil se provocou dano. E é uma competência do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal fazerem não só a denúncia do crime, como depois o Estado, e neste caso o Ministério Público, em nome do Estado que foi lesado, apresentar a conta ao arguido e depois se verá afinal qual é a medida da sua culpa, quer ao nível do ilícito penal, quer ao nível do ilícito civil. Porque nós temos que começar a olhar para estas matérias em termos de proteção civil na relação de custos que isto comporta. E que não se pode acionar os meios sem consequências. Porque, primeiro, os meios não são inesgotáveis e, segundo, porque não compete ao Estado assumir a culpa daquilo que é a responsabilidade de quem atuou. E, portanto, eu creio que há aqui uma nota, ou seja, se é verdade que nós temos olhado um outro olhar e há uma outra intervenção ao nível da descoberta dos crimes relacionados com os incêndios florestais, nomeadamente os crimes negligentes e os dolosos, a verdade é que também, creio eu, não temos tido notícia, pelo menos, e isso era bom que soubéssemos, se os julgamentos que vão afinal, creio que nos crimes negligentes será sempre, eventualmente, a pena suspensa, mas depois é apresentada à conta. Porque é isto, porque acontece, porque se me pagarem fogo à casa, eu, além de denunciar o crime, quero a indenização pelo dano sofrido. E eu suponho que no dano sofrido está o dano florestal e o envolvimento de meios que custou, e que eu acho que nós temos que começar a pôr estes assuntos em cima da mesa, porque quando se vai ao bolso das pessoas, e enfim, nesta matéria, o Estado tem ido muito, mas não é aqui, creio eu, que deve deixar de ir. Pode ser outras coisas, aqui não creio. Outra questão que o Sr. General falou tem a ver com o NIPC, que eu não entendi. Continua a haver duplicação do NIPC? Ou seja, como? Eu não falei que era um NIPC. Mas falou que dava um outro. Aí no processo de contraordenação é que há um outro. Exatamente, mas quando falou na Polícia Judiciária, quando passavam para a Polícia Judiciária...
o sistema de gestão dos incêndios florestais, não com o IPC ao nível do... Pronto, é porque como havia uma velha questão relativamente ao IPC... Se eu terminar, Sr. Exatamente, vou já terminar, Sr. Presidente. Queria só pedir se era possível darem-nos a indicação concreta da iniciativa piloto que a GNR teve no Alentejo na identificação dos proprietários numa determinada zona. Eu creio que nós gostaríamos de ter exatamente o que é que foi desenvolvido, o que é que foi feito, os resultados foram atingidos, até para que possamos encarar essa medida de identificação dos proprietários, cruzando até com as finanças, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos permitir, mas pelo menos procurar que nessa matéria ter mais elementos. Muito obrigada. Sr. Deputado Relator Miguel de Freitas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. General e todos que o acompanham. Duas questões, Sr. General. Há uma constatação que a GNR considera que os postos de vigia não devem estar sobre a sua alçada. É uma constatação operacional que naturalmente agora teremos que ponderar do ponto de vista político como é que a enquadramos. Mas há uma constatação. A GNR não se sente confortável com a tarefa de ter os postos de vigia. E eu gostava de, naturalmente, sobre essa matéria, perguntar-lhe como é que nós podemos melhorar a primeira detecção. Quer dizer, como é que, do ponto de vista da GNR, se tem medidas concretas no sentido de podermos melhorar a primeira detecção. E tinha uma segunda questão, que tem a ver com os JIPs. Isto é, os JIPs têm uma dupla tarefa, têm não apenas forças terrestres, como aerotransportadas, e o que eu gostava de saber, alguns dos comandantes nacionais que foram ouvidos nos disseram que era preferível que os JIPs ficassem apenas com as brigadas terrestres e que fosse a Força Especial de Bombeiros ficassem com as brigadas teletransportadas. Gostava de ouvir um comentário do Sr. General sobre isso. Sr. General, tem a palavra. Eu começava já para este último, se me permitissem. A missão da Guarda não inclui os JIPs. Isto é, a intervenção em primeira instância, a primeira intervenção num fogo florestal não é missão da Guarda Nacional Republicana. Nós estamos a cumprir porque nos mandaram cumprir essa missão. O JIP, se ficar com forças terrestres, não fica com forças terrestres, porque as forças terrestres a seguir, o JIPS não tem forças terrestres. O JIPS é a base, a essência do JIPS são os grupos helitransportados. São aqueles que fazem a primeira intervenção. As forças terrestres são missão da Guarda, que é a vigilância, a detecção, o controle das populações, tudo isso. Nós já propusemos várias vezes, e no ano passado propusemos, que começássemos a passar isto para os ditos canarinhos, os tais proteção especial. Não, disseram-nos que não. Eu daria aqui assim uma imagem do que é o Grupo de Intervenção e Proteção em Socorro. São cerca de 600 homens. Neste momento são muitos. São cerca de 600 homens. E estes indivíduos, ao fim de 4 anos, estão esgotados fisicamente. Portanto, isto quando foi entregue, na altura foi pelo Ministro António Costa, portanto, que era Ministro da Administração Interna, que pediu à Guarda que desempenhasse esta missão. Uma das razões foi esta. É que estes homens, ao fim de 4 anos, 5 anos, estão esgotados fisicamente. Porque é uma missão bastante dura, têm que ir lá ao terreno, são sapadores florestais e vão apagar um incêndio à mão. Subindo montanhas, descendo montanhas. Além do desgaste físico, que é enorme, há também o desgaste psicológico. Portanto, o que ainda não se conseguiu encontrar foi como é que se renova o sistema dos canarinhos que são profissionais. Porque o JIPS é permanentemente alimentado quando há nova incorporação para a Guarda Republicana e os mais velhos passam para os postos. Portanto, há aqui uma renovação. Os outros não conseguem renovar. Este é que é o drama. Não sei se dei o picture, porque, no fundo, a problemática dos JIPs é uma problemática que nós
cumprimos essa missão, não a queremos, mas cumprimos-la, mas também temos consciência que é muito difícil substituí-la. Eu diria, se eu fosse político, se fosse ministro, eu queria continuar com os GIPs. Eu, comandante da Guarda, não quero que os GIPs continuem a desempenhar a missão. Portanto, eu não sei se lhe posso dar melhor imagem do que isto em relação Agora, as forças terrestres. Os GIPs, além disso, têm uma particularidade que é uma força de proteção civil. Portanto, não é só apagar incêndios. Estruturas colapsadas, quando há terremotos, etc. Portanto, tem mais mergulhadores especiais, com os cães com a detecção de pessoas desaparecidas. Portanto, tem uma coordenação muito grande de uma série número de valências. Não é só a parte NBQ, portanto, para depois de recuperação, tem ambulâncias especiais. Tudo isto tem uma pequena força que só faz isso, que é a reserva, digamos assim. E que está preparada para qualquer calamidade que possa surgir no território nacional. Portanto, é a força primeira de intervenção do território nacional. Não tem a ver com os incêndios. É outra parte que os GIPs têm. Portanto, e essa parte ficará sempre. Porque sim é a missão da Guarda. Sim é a missão da Guarda. Isso ficará sempre. Agora, em relação à intervenção, da parte dos postos de vigia, eu iria por vez. Em relação aos postos de vigia, sistemas de detecção, etc. A rede dos postos de vigia foi estudada para ser aquela. Nós, quando recebemos a rede de postos de vigia, em 2006, a rede estava completamente desatualizada, portanto, os postos estavam a cair, eram postos de madeira, estavam em sítios errados, foram alterados, isso foi tudo alterado em 2006. Portanto, a rede neste momento cobre o território nacional, que é suficiente. Os postos, a maior parte destes postos são postos que foram feitos, são estruturais, foram feitos novos, mas que requerem manutenção, desde essa altura que não têm manutenção. São postos especiais, com todas as comodidades para o vigilante, portanto, e estão bem montados os postos. Pergunta-me, isso é suficiente? O Sr. Deputado, penso que foi o Sr. Deputado que perguntou, isso é suficiente e detecta os incêndios todos? Claro que não. Claro que não, mas detecta bastantes, não é 2%, é bastante mais. Eu a porcentagem aqui não tenho, mas é bastante mais. Gostaria também de dizer que existe, e estamos a fazer, temos projetos, nomeadamente no sistema de vigilância eletrónica, isto é, em pontos determinados, ter câmaras, que são câmaras que substituem os homens, obviamente, e não é preciso de tanta mão de obra, são mais fiáveis, porque o homem pode olhar para o lado e a câmara está sempre a ver, portanto, ou pode não... Diga, pode estar a dormir o homem. E, portanto, e como está sozinho num posto é complicado, não é? Não, para estar a ver a câmara, isso é em controle remoto. E depois o sistema da própria câmara detecta não só a parte visual, como a parte de fumos, que detecta fumos, etc. Portanto, é um sistema que a gente está a estudar. Já temos e nem é caro. Portanto, não, quer dizer, nem é caro. Existem vários projetos, existem várias empresas que fazem isso, até nacionais, que têm essa tecnologia, ou querem implementar essa tecnologia. E, portanto, é muito mais fácil fazer assim, dessa maneira, que aquilo emite um alerta, e o alerta toca um bip logo na sala de comando, e aquilo aparece logo o sítio exato, marca logo, é logo georreferenciado, e a gente sabe exatamente onde é que está a coisa. Outro sistema é através dos UAVs, são pequenos aviões pequenos aviões que, com a duração de 4 horas de voo, mais ou menos, que estão permanentemente a patrulhar com os sistemas de vigilância que a gente lhes montar em cima, porque o aparelhómetro UAV não é caro, o que é caro é a tecnologia que a gente lá monta nos UAVs. Portanto, eu penso que em relação a esta parte, consegui. Eu não sei, postos de vigia, tu queres dizer mais alguma coisa em relação aos postos de vigia? Também foi uma questão que foi colocada. Os efetivos para os postos de vigia, naturalmente, têm que ser recursos sazonais, não podem ser pessoas que pertencem a qualquer efetivo fixo de uma força. E nós tem sido feito, pelo menos nos últimos anos, com recurso à cotação às populações locais,
que é, quanto a nós, a melhor modalidade para pós-vigia com pessoas. São indivíduos que conhecem bem a zona, sabem distinguir entre o fumo da fábrica ou o fumo de uma pequena queimada ou uma organização qualquer. Portanto, fez uma experiência, penso que em 2010, com recurso a pessoas desempregadas. O que nos trouxe este ano para 2013 tentou-se, ou pelo menos esteve previsto, depois por processo de atrasar, não foi implementado com recurso a alguns tipos de pessoas condenadas em sistemas prisionais ou com liberdade, com alguma liberdade. Acabou por não ser testada essa parte, mas a experiência que tivemos com recurso a pessoas do Fundo de Desemprego, de facto, tornou-se, foi caótico esse ano, foi caótico para os postos de vigia, porque desde pessoas a dizer que não, eu agora amanhã tenho férias marcadas, não posso vir, portanto temos que ir buscar outro fulano, desde não, eu para aí não vou porque pago-me mais só pelo que eu estou a receber no Fundo de Desemprego do que eu vou receber para aí sem deixar de receber o Fundo de Desemprego. Ou então, não, eu para me deslocar para esse local preciso que alguém me pague a deslocação, porque senão estou aí. Portanto, foi de facto um ano complicado com essa experiência. E aquela que temos testado e tem, de facto, tem sido, que tem aprovado melhor, tem sido de facto com as populações locais. Portanto, em termos destes recursos, por norma, e é assim, na fase brava, portanto, entre 15 de maio e 30 de junho, os postos começam a funcionar primeiro só uma parte dos postos, são 70 postos, com 2 vigilantes, portanto, é uma época ainda normalmente pouco crítica para os incêndios, funcionam durante o dia só para essa vigilância. A partir daí entrou em funcionamento todos os outros postos, 235 postos com 4 vigilantes por dia. Fazem turnos de 8 horas, portanto, um deles serve para dar a folga. Este ano surgiu várias vezes nos órgãos de comunicação social alguns postos que encerraram alguns turnos. É uma obrigação que temos que fazer. O contrato é feito todos os anos, o processo é feito todos os anos, um pedido ao Ministério para garantir as verbas que são necessárias para isto, e as verbas que nos são atribuídas são para aqueles dias da operação. Portanto, nesses dias temos que estar férias. Portanto, se não nos dão mais dinheiro para férias, portanto, as férias têm que ser usadas no período em que estamos a trabalhar. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos coordenando, por forma que nos dias que há menos, que são considerados menos críticos, que se deem as férias, portanto, normalmente são 3, 4 dias de férias que toca, portanto, o volume das férias. Naturalmente que os postos têm a encerrar. Este ano, no mês de agosto, foi um mês complicadíssimo e havia que dar férias, porque não podemos dar férias depois do período, portanto, não se pode dar depois disso. Vamos tentar, se isto se mantiver para este ano, vamos tentar que o processo seja diferente pedindo reforço de verbas, se for conseguido. Mas o jornal depois, se quiser alguma coisa sobre, portanto, sabe o que é que sabe. Portanto, em termos efetivos, era isto que eu tinha a acrescentar no jogo. Obrigado, Sr. Coronel Oliveira. Sr. Deputado-Geral. Sr. General, inicialmente os postos de vigia eram alguns do Instituto, outros, e acima de tudo, das câmaras municipais. E tanto quanto me lembro, e alguns privados, a questão de a GNR assumir foi a necessidade de assumir a coordenação da vigilância, não necessariamente ter que assumir todo o património e todos os postos. Voltar à solução, à questão inicial, em que os postos de vigia são da Câmara e responsabilidade da Câmara na sua manutenção. Na colocação dos homens também era responsabilidade da Câmara. Mantendo a GNR a coordenação, porque nós sabemos as questões que havia ao nível da coordenação da vigilância, era uma solução para a GNR? Eu penso que sim, Sr. Deputado. Penso que era assim que devia de ser. Aquilo estava anárquico em 2006. Portanto, havia postos de vigia que até nem funcionavam. Portanto, era preciso coordenar toda a rede de vigilância. E para isso passou-se tudo para a Guarda. Portanto, tudo aquilo que devia-se passar para a Guarda, que no meu entender não foi a solução que na altura conseguiu resultados, mas aquilo devia de ser do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Portanto, devia de estar, naquela altura não se chamava isso, chamava-se, mas devia de ser essa entidade que devia de gerir esse funcionamento. Agora, a coordenação da vigilância, essa continuará sempre a ser da GNR.
A tarefa é atribuída por lei e é aquilo que funciona. Porque não é só os postos de vigia. A vigilância da floresta não é só... É com patrulhas apiadas, é com informações paralelas. Portanto, é uma rede enorme que funciona e que nós temos a coordenação e conseguimos coordenar tudo com tudo. Portanto, tudo isto é que dá essa coordenação. Portanto, a rede dos postos de vigia, essa devia pertencer... Neste momento, já os postos de vigia são quase todos novos, já estão nos sítios certos. Era uma boa altura agora de passar para as florestas. Eu penso que quanto mais entidades entrarem neste processo, pior é essa. E isto dava-lhe também um modo por causa dos guardas florestais, que se falou dos guardas florestais. Eu gostaria de dar também aqui assim a imagem dos guardas florestais. Também foi em 2006 com o ministro António Costa que os guardas florestais passaram para a Guarda Nacional Republicana. E eles passaram para a Guarda Nacional Republicana porquê? Porque, segundo à altura nos disseram, eram inoperantes. Portanto, era muito difícil operar. Para dar um exemplo, o local de trabalho deles era o JIP ia para casa. Portanto, é muito difícil a gente conseguir ter alguma ação de comando ou direção aos FIA sobre isto. Não é? Portanto, estavam inoperantes. Não quer dizer que a GNR faça melhor. Pelo menos tem mais coordenação e tem mais controle, faz supervisão. Os guardas florestais entraram na Guarda Nacional Republicana, cerca de 700 e tal, perto de 800 homens. Neste momento foi um quadro a extinguir, porque neste momento não chegam a 400, portanto são 386, portanto, não chegam a 400. A maior parte deles já tinham uma idade bastante avançada. Portanto, e estes eram os únicos que tinham alguns conhecimentos técnicos para isso. E ajudam-nos bastante. Neste momento estão integrados no CEPNA. E ajudam-nos bastante, fundamentalmente naquela parte dos incêndios, de ver como é que houve a ignição, para depois fazer o processo de crime, se houver processo de crime. Portanto, eles ajudam-nos bastante nessa área. Mas nós também temos homens formados nessa área. E a responsabilidade é nossa. Passar outra vez para o ICN. Eu devo dizer que eu sou um bocado contra essa ideia, porque eu não gosto muito de guardas pretorianas. Era a mesma coisa que a polícia, que a Brigada de Trânsito passar para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e que era tudo no mesmo que a senhora deputada falou há bocado, então ele faz tudo, então, e há corrupção, ou pelo menos há tentativa para isso. Lembramos da Polícia de Viação e Trânsito já há muitos anos, quem não se recorda, estava tudo no mesmo bolo. Portanto, era mais uma polícia criminal. Portanto, nós queremos reduzir polícias criminais, porque eles têm competência criminal. Estaremos a aumentar o número de polícias criminais. E havendo já uma que faz isso, que é o nosso CEPNA, portanto, que é a Guarda Florestal. Portanto, passar outra vez para as florestas, ou as florestas criar um novo corpo de polícia, eu acho que é uma duplicação. É uma duplicação. Até porque a missão de um instituto não é ter uma polícia. Portanto, esta é a minha opinião. Não... Diga? Exatamente, o órgão de investigação criminal. As autoridades não devem ter polícias. Portanto, as autoridades ou os institutos não devem ter polícias. Não devem ter. Portanto. Agora, em relação aos guardas florestais, eu devo dizer que estes que ficaram, os que não saíram, estes que ficaram, tiveram um período de adaptação, porque é difícil adaptar-se a uma organização da maneira como vinham a uma organização militar e, portanto, com algumas regras e alguns métodos, mas estão a desempenhar um excelente trabalho e penso que neste momento estão completamente integrados. É um quadro em extinção, que também não nos convém ter um quadro civil dentro de uma instituição militar, portanto, está em extinção. Enquanto eles estiverem a desempenhar a sua missão, desempenham-na bem. Mas depois serão substituídos por guardas de republicanos que vão desempenhar essa missão, porque desempenham a mesma missão que o nosso CEPNA. É igual. A parte que eles desempenham, outra não. E temos algumas dificuldades, devo-lhe dizer, em relação aos guardas florestais, ou sejam as polícias civis. Porquê? Porque é uma questão de dinheiro. Os nossos homens da Guarda Republicana trabalham com a disponibilidade total. Se eu precisar deles à noite para fazer um exercício ou para uma fiscalização, eles vão. Se eu tiver que chamar os guardas florestais, tenho que pagar horas extraordinárias. E aos fins de semana tenho que pagar horas extraordinárias.
E, portanto, tem que haver aqui assim uma... E depois há estatutos diferentes. Portanto, há quem não receba horas extraordinárias e que refilam e que bem, e depois outros que recebem horas extraordinárias. E, portanto, há aqui assim um jogo que tem que ser feito, mas está calmo. Não, neste momento, penso que está equilibrado e conseguimos aqui um jogo harmonioso nesse sentido. Aí não é incêndio. O CEPNA tem... Com civis e taxa de 950. Para o território todo. E Açores. Não, Madeira não. Madeira é o Roberto João. Não deixa. Peço desculpas. Eu sei. Agora vamos continuar. Eu não sei se em relação aos postos de vigia e guardas florestais se ficou alguma dúvida no ar. Não. Eu também, em relação aos canarinhos aos sapadores florestais, também se ficou alguma dúvida no ar, ou se eu não respondia a tudo em relação, qual é que é a relação, se funciona bem. Eu devo dizer que os bombeiros são as pessoas mais generosas do mundo. Uma pessoa que se levanta para ir combater um incêndio sem ser, especialmente os voluntários, são as pessoas mais generosas do mundo. E são de uma mais-valia enorme para a nossa floresta e para a nossa população. Às vezes o que nós temos medo é do excesso de generosidade. E esse excesso de generosidade causa-nos alguns problemas por vezes. E causa-nos problemas e temos tido alguns atritos, nomeadamente e às vezes aparece na comunicação social esses atritos. Porquê? Por causa... eu não digo indisciplina, mas um sistema um bocado anárquico com que funciona. Eu conto-vos um exemplo. Quando nós fazemos a primeira intervenção, portanto o incêndio está a começar, fazemos uma primeira intervenção através do sistema com os nossos homens do GIPS. E os nossos homens vão lá para dentro, vão para o pé do incêndio, sobem um monte e vão tentá-lo apagar à mão. E depois há aqui assim um período muito crítico, que é até chegar os indivíduos da Proteção Civil para coordenarem o incêndio, e nessa altura muitas vezes chegam corporações de bombeiros e a primeira coisa que fazem, que é ilegal e não estão autorizados, é contrafogos. Os nossos homens no meio do fogo. Portanto, já tivemos várias vezes em perigo de vida aos nossos homens, inclusivamente houve uns, não sei se conhecem, há um shelter, que é um abrigo com uma prata que se põe, que já tiveram que abrir o shelter e o fogo passou-lhes por cima. É perigosíssimo. E é esta descoordenação que nos assusta. Em relação à parte criminal, diga? É pior. Pois, mas eu não queria dizer isso. Não queria dizer isso. E depois há aqui alguns atritos relativos a isso e às vezes são escusados. Por isso é que eu digo que é preferível a Guarda não fazer a primeira intervenção. Façam outros. Eles como comandante da Guarda. Se eu fosse político, não fazia isso. Agora... Mas não seguem aí o CIOS? Diga? Não seguem aí o CIOS? O CIOS? Sim. Não é aplicado, não conseguem aplicar. Tem dias. Em relação à criminalidade, tipo de criminalidade, etc. Isto há vários... Não se consegue definir o padrão tipo da criminalidade dos incêndios. Há vários tipos. Há, por exemplo, uma serra ali ao pé uma serra que existe ali assim ao pé de São Pedro do Sul, não é? Aquela serra, como é que se chama aquela serra? Aquilo arde todos os anos. Todos os santos anos aquilo arde. Porquê? São os pastores. Os pastores, eles não pegam fogo àquilo com maldade. Eles nem pegam fogo àquilo porque são incendiários. Eles pegam fogo àquilo que é para depois obterem pasto novo. E não pegam fogo àquilo na época do defeso, porque aquilo não arde. Tem que ser na época onde aquilo arde. Que é proibido fazer isso. Por isso eu sou defensor que isto deve haver um plano nacional de fogos controlados. Essa é a questão. E apagar os incêndios dos fogos controlados. E porque senão a maior parte daquilo que arde neste país devia de ser controlado
pelos jipes, pelos bombeiros, portanto, devia ser controlado por toda a gente. E isso é importante implementar. Os fogos controlados. Antigamente havia menos fogos, porquê? Porque havia muito gado. As pessoas tinham muito gado, não é? E o gado comia o restolho, e comia o combustível dos fogos. E hoje em dia já ninguém tem gado. E o gado que existe está em reservas e, portanto, não anda nas matas. E o gado era essencial para isso. O tipo de criminalidade, além desse, depois há o indivíduo, os descuidos são muitos, portanto, há muito descuido, portanto, há muitos fogos que são feitos porque um indivíduo qualquer está a fazer uma pequena queimada porque quer queimar restos que lá tem, aquilo alastra e depois foge, nunca mais ninguém o vê, não é? Portanto, existem fogos por indivíduos que são maníacos, mas esses estão referenciados, inclusivamente esses indivíduos que estão... Há determinados indivíduos que na altura dos fogos até são controlados. Portanto, existe um sistema que nós controlamos esses indivíduos para não irem atear fogos, que sabemos quem são. Portanto, são os maluquinhos dos fogos. E depois há aqueles que, como por exemplo este verão, houve aqueles que foi por vingança, quer dizer, o GNR multou, agora vou pegar fogo a isto. Quer dizer, e morreram, não sei, 2 bombeiros. É muito difícil criar um padrão tipo do incendiário. Existe uma multiplicidade. Se há mais fogos hoje do que havia antigamente, não há. Há menos fogos. Há mais notícia de fogos. Muito mais notícia de fogos. Hoje em dia, o fogo é uma notícia. Portanto, e qualquer tipo de fogo. Qualquer tipo de fogo é notícia hoje, até nas casas, não é? Armazéns, casas. Há menos com intenção criminosa. Eu penso que com intenção criminosa. Porquê? Porque com intenção criminosa, com dolo. Portanto, com dolo, com indícios de dolo, que depois só o tribunal é que pode julgar se é dolo ou se não é dolo, etc. Intencionalmente. Penso que há menos. Por descuido há muito. E às vezes dizem que há mão criminosa, não sei se já vos contaram isto, mas deixe-me dar. Há um incêndio e depois diz, e agora atearam um incêndio lá mais à frente, e agora já há ali um indivíduo qualquer. Não é indivíduo nenhum, às vezes são os animais que estão dentro do fogo, que o pelo incendeia, fogem, correm 100, 200 metros, 500 metros, e depois caem, morrem ali naquele sítio e ateiam outro fogo. Portanto, tem a ver com os animais, coelhos e outros sacarrabos e esses animais todos que aí há. Sobre se a GNR deveria ou não ser a entidade que autua, que cobra, etc. Claro que não. Claro que não. A GNR faz a sua parte. E depois o Instituto da Conservação da Natureza devia fazer a sua parte. Criar um pequeno núcleo. Quando a gente fala que... Nós até ajudamos a fazer aquilo, que é o que fazemos com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Aquilo não tem dificuldade nenhuma. Aquilo é uma coisa simplicíssima. É criar uma máquina que faça aquilo e que seja diferente da GNR. Mas não é caso único, por exemplo. Porque tudo o que tem a ver com munições e explosivos, a polícia faz tudo e não há mais nenhuma entidade que faça. Também... Não, tem que ser o ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem outra abrangência que não o Instituto da Conservação da Natureza. Eu penso que deve ser o ICNF. Mas também, se for a Guarda, não é caso único. Portanto, não é caso único. Diga? Sim, não colhe bem. Não colhe bem. Mas não é caso único. Eu penso que respondi a tudo. Não sei se ficou alguma... As ações de sensibilização. As ações de sensibilização que nós fizemos cerca de 1086 ações este ano, com 33.407 assistentes. Foram bastantes e foram mais do que fizemos para a campanha de... Empregamos mais gente do que na campanha que fazemos todos os anos do recenseamento dos idosos. Portanto, não é tão mediático. Portanto, não aparece tanto na televisão. Ou não suscita tanto interesse à televisão. Há outras coisas que suscitam mais interesse na parte mediática, que é a parte dos idosos e a parte das crianças. Há outras que... E nós não... Qual é a tipologia de ações que fazem? Sr. Coronel Oliveira, faça. Muito obrigado, Sr.
A Guarda tem feito isto nos últimos anos, sempre tem feito estas ações de sensibilização. Programa especificamente, por norma, 1 mês e meio antes do início da época dos incêndios, para todo o país, com uma diretiva que cria internamente, fazer estas ações. É servido material de sensibilização semelhante ao que tem o ICNF, em termos de folhetos. Procura-se sobretudo junto das escolas, onde nós temos apostado mais, mas também junto das freguesias, junto das freguesias, reunir com as pessoas mais idosas, e neste aspecto temos virado mais para lá das crianças, porque temos de facto sentido que junto da população mais idosa a sensibilização perde-se muito naquilo que tem transmitido. Desde há 2 anos nós temos também, nestas ações de sensibilização, dado ênfase à hipótese da aplicação das coimas e o valor delas, para tentar disuadir as pessoas, porque pensamos que esta sim poderá ser uma forma de atingir as pessoas mais idosas. Nas quais, de facto, temos tido muito boa recepção da classe estudantil. Para além deste período que nós fazemos de intensificação em todo o país, não só com o pessoal do SEBRA, mas também com os núcleos da Escola Segura, portanto, que pedimos às escolas, fazemos depois durante todo o ano, juntos dos pastores, daquelas classes que mais utilizam a floresta, de facto chamando a atenção isto para os cuidados que há que serve para fazer o fogo, distribuindo-lhes aquilo que existe em termos de nossos folhetos. De facto, dos juntas classes temos sentido alguma evolução nessa parte, mas essa expressão nem sempre chega. O projeto piloto. Sr. Presidente, senhoras e senhores Sr. Coronel Tavares, faz favor. Sr. Prefeito da gravação. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós sabemos que cerca de 80 a 90% das ignições ocorre no interface rural-urbano. Se nós conseguirmos fazer cumprir o Decreto-Lei 124, sabemos que esse número de ignições irá decrescer significativamente. Foi isso que tentámos fazer cumprir. Sendo certo, com o constrangimento que muito bem o excelentíssimo comandante da GNR referiu, que a grande parte dos autos não são sequer vistos ou sancionados. Portanto, tentámos ir a montante. Para o efeito, fiscalizámos massivamente as áreas de Porto Mós e Alcanena, que foram os municípios com quem conversámos e nos deram algumas garantias depois da aplicação da coima. Antes da elaboração do auto, que é o que normalmente fazemos quando detectamos uma infração, levantamos logo o auto, sensibilizámos as pessoas que estavam em infração, fizemos uma segunda fiscalização posteriormente e só aplicámos o auto àquelas pessoas que da segunda fiscalização, portanto, não cumpriram aquela primeira sensibilização, digamos assim, e soubemos que esses autos foram devidamente processados naquele período. Em termos de números, posso dizer-vos que fiscalizámos 400 km quadrados de terreno, identificámos 82 mil proprietários, que é um drama. Identificámos logo nesta primeira fiscalização 6 mil infrações e depois da ação de sensibilização e de falar com estes potenciais infratores, vou chamar assim, verificámos que cerca de 95% destas infrações foram cumpridas normalmente sem qualquer sanção. Portanto, houve uma aplicação residual de autos de contraordenação, o que por algum modo facilitou até o trabalho, digamos, administrativo das câmaras municipais. Agora, isto tem um problema, e nós este ano estamos a pensar, já fizemos, inclusivamente estamos a tentar, penso que o CEPMA será também envolvido no projeto, que seja expandido a todo o território. Agora temos um problema, isto poderá funcionar no primeiro ano, no segundo ano eventualmente, mas se efetivamente depois não houver a aplicação da coima aos indivíduos que não cumprem, cai tudo por terra, porque efetivamente quem cumpre acaba por se sentir duplamente prejudicado, porque se houver um incêndio numa zona entre quem cumpriu e quem não cumpriu, acabam por ficar os dois prejudicados. E ao fim e ao cabo, quem limpou é duplamente prejudicado, porque limpou e ficou na mesma com o terreno estragado, digamos assim. Basicamente é isto. Eu também só dizer que
este projeto piloto resultou porque os presidentes das câmaras foram colaborantes, o que não significa que os outros todos sejam, portanto, por um lado. Por outro lado, esta que o Sr. Tenente-Coronel disse, nós, em todo o território nacional, fazemos isso. Isto é, quando detectamos determinado terreno que não está limpo, levamos ao proprietário e damos-lhe 15 dias para limpar antes de... Passado 15 dias passamos lá outra vez, aquilo continua na mesma, passamos a claim. Mas como eles sabem que depois a Câmara ou a Junta não faz nada, fica assim. Não sei se respondemos a tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante, Sr. Coronel, Sr. Tenente-Coronel, pela vossa colaboração e mais uma vez o meu pedido de desculpas pelo atraso. Muito obrigado.